Glória a Deus. Olhando esse texto, como nós vamos escolher hoje essa mensagem, eu entendi uma coisa e isso veio edificar a minha fé. A oração, ela tem muito a fazer e revelar em nossas vidas aquilo que Deus tem para cada um de nós. A oração é a base fundamental daquilo que a palavra nos instrui. Porque sabemos que cada um de nós temos um coração missionário. E para termos esse coração missionário, a oração vai fortalecer cada vez mais todo aquele desafio que vier para as nossas vidas. Então é um desafio colocado aí para nós, né? Sendo convidado a estar dividindo um púlpito, né? A estar futuramente, se for da vontade de Deus, nos separar, a estar pastoreando e compartilhando experiências com a igreja. Essa oração eu peço aos irmãos que façam, porque somos uma igreja, e é a oração que vai fortalecer a igreja, e é a oração que vai direcionar a igreja, e que vai trazer para a igreja aquilo que ela precisa. E nós já entendemos, escorrendo, e vamos falar sobre isso daqui a pouco, né, que quando a igreja ora, ela é uma máquina. Não existe nada que segure, porque a promessa de Deus se cumpre, simplesmente porque nós estamos orando. E essa é uma das instruções que nós temos a fazer, orar. Eu gostaria de compartilhar o texto com os irmãos, que está em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Já entendendo um pouco de uma pessoa que está dando muita ênfase a esse texto, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um missionário. Ele saiu de perseguidor a ser perseguido, mas por uma ideologia onde ele desconhecia, mas a misericórdia de Deus alcançou. E quando alcançou ele começou a entender tudo aquilo que ele não entendia. E passou de Saulo a Paulo. A sua história começou a mudar aí. E quantas histórias começaram a mudar? Através da oração de uma mãe, de um pai, através da oração de um vizinho, através da oração daquele que te conhecia e via que você necessitava ser alcançado por Cristo Jesus. Saulo, ele perseguia, ele era ferrenho, porém ele foi alcançado pela misericórdia. Vamos ler o texto. A prática da oração, um só mediador. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, oração, intercessão e ação de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem a autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom, aceitável diante de Deus, nosso Senhor e Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem que deu a si mesmo em resgate por todo testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto. Mestre dos gentios na fé e na verdade. Quem foi Paulo? O principal missionário e apóstolo dos gentios, não judeus, transformando-se
de um perseguidor de cristãos ao maior difusor do cristianismo. Sua função inclui pregar o evangelho em centros urbanos, fundar igrejas, escrever epístolas doutrinárias e garantir a inclusão igualitária dos povos não judeus. Paulo era missionário itinerante, viajou por todo o Império Romano, enfrentando perigos para anunciar o evangelho. Focou sua missão na conversão dos povos não judeus, expandindo o cristianismo além da sua cultura. Estabeleceu e organizou diversas igrejas cristãs. Ele escreveu cartas fundamentais para a doutrina cristã, definindo a igreja como o corpo de Cristo. Usou o seu próprio testemunho para manifestar a misericórdia de Deus. Paulo era um missionário. Ele foi separado para uma grande missão. E ele sabia que seria uma missão muito árdua, para que ele levasse a palavra do Senhor. Mas ele não se constrangiu quando tal missão lhe foi condicionada, não pelo homem, mas por Deus. Ele se condicionou a ser a mesma pessoa que ele era quando perseguia. Mas agora ele vai levar o evangelho de uma forma aonde as pessoas iriam ver nele algo diferente. Porque Paulo agora, ele não está mais perseguindo. Ele está falando daquilo que ele não queria e que ele não gostava. Paulo se condicionou a fazer missão. E nós estamos no meio de missão, né? Alcançamos uma meta agora, né, pastor, que saiu longe daquilo que nós tínhamos colocado como meta. E aí nós começamos a entender: teve oração? Eu creio que sim. Teve força de vontade? Eu creio que sim. Teve meta lançada? Eu creio que sim. Teve a união? Eu creio que sim. E tudo isso Paulo escreveu em suas cartas, que deveria conter a união, a força, o propósito, a ideia que a igreja tivesse naquilo que Deus tivesse condicionado a ela para alcançar aquilo que a igreja foi preparada. E Paulo, como difusor de muitas igrejas, ele entendia aquilo que ele falava, porque simplesmente ele vinha organizando cultos, levantando igrejas e entendendo tudo aquilo que o povo precisava, porque ele sabia que o povo poderia sofrer a mesma perseguição que ele sofreu, levando o evangelho, falando da palavra. Ele entendia que aquilo que ele sofreu, o povo estaria sofrendo se fosse afinco, como ele falava que tinha que ser. E ele se preocupava. E ele, no meio do caminho, encontrou Timóteo. Maravilha, né? Um rapaz jovem encontrou um Adriano, um Jonas, pronto para falar algo da parte do Senhor, mas olhando lá na frente, e tem uma caminhada muito longa, porque cada dia Paulo entendia que Timóteo tinha que se fortalecer para levar a palavra, para orar, para fazer com que aquela igreja viesse se manifestar em um corpo só, porque era um corpo separado, era um corpo edificado, e a igreja seria um corpo único de Cristo, como único e eterno Salvador. E ele sabia que Timóteo precisava. Como eu sei que nós precisamos ser edificados, nós estamos agora olhando lá na frente o que Deus tem para fazer na nossa vida. E eu creio que cada um de nós aqui não deixamos de olhar quem somos nós e o que Deus tem na nossa vida. Porém, a oração, que vai ser o nosso foco central nessa mensagem, nos leva a entender que ela edifica as nossas vidas para aquilo que Deus tem nos separado, sem que nós venhamos
parar de caminhar, porque quando Paulo, ele enfatiza em suas cartas o que a igreja tem que fazer, ele enfatiza porque ele entende aquilo que ele está fazendo como homem de Deus, porque ele está edificando a igreja, conhecendo a necessidade da igreja, conhecendo o povo que ali compõe o corpo de Cristo. Paulo, ele chamou Timóteo para ir em Éfeso falar ao povo sobre isso. Porque as igrejas edificadas ali estavam precisando ouvir o que precisava para que ela viesse se fortalecer e se edificar naquilo que Deus tinha como promessa. Em 2 Tessalonicenses 3, diz sobre um conselho, 3 de 6 a 10, diz sobre um conselho que Paulo deu. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todos os irmãos que vivem de forma desordenada, e não segundo a tradição que vocês receberam de nós, porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês, nem jamais comemos pão a custo de outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga, de noite e de dia, a fim de não sermos pesados em nenhum de vocês. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo para que vocês nos imitassem. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Paulo, ele vem orientando ao povo que venha se condicionar àquilo que Deus tem chamado, mas para que não se misture com quem não está preparado para estar contigo, porque eu tenho certeza que essas pessoas que estariam ali saindo desse contexto ao qual você tem o chamado, não venha tirar você desse foco, como ele se preocupou com Timóteo. E a sua palavra, ela veio edificando a Timóteo para que ele viesse começar a fazer uma grande obra. Eu queria deixar esse texto com o mesmo título, da pastoral: uma igreja que ora. Porque uma igreja que ora, ela é forte. Paulo escreve a Timóteo, em Éfeso, para que instrua sobre a ordem no culto e na vida da igreja. Em tempos de desafios, a primeira reação da igreja não deve ser de revolta, mas de intercessão. Os desafios que as igrejas enfrentam, os desafios que vêm para a igreja, muitas das vezes causa isso, causa discordância, causa manifestação de opiniões contrárias, aonde um irá contradizer a opinião do outro, aonde um vai falar uma coisa e o outro outra. Mas nós temos aqui a ideia de que Paulo, ele nos orienta que não devemos nos revoltar, e sim ouvir, e sim entender que cada um vai dar a sua opinião, tentando achar um caminho para que a igreja avance, para que a igreja venha crescer, para que a igreja venha se enraizar na palavra. E Paulo orienta que a igreja ore, que a igreja venha avançar no mesmo propósito, independente das opiniões que são divergentes, porque cada um de nós temos a nossa singularidade, pensamos de maneira diferente, agimos às vezes de maneira diferente, porém num corpo só nós temos um único propósito,
e o único sentido para poder caminhar, que é levar a palavra de Deus e fazermos missão. Porque missão e oração andam um ao lado do outro. Volto a falar, a igreja tem avançado, a igreja tem conduzido tudo debaixo de oração. Hoje podemos perceber como todos os cultos, as orações vêm durante o culto, desde que começa, louva, ora, porque esse é o caminho que Deus sempre condicionou para uma base sólida na igreja, e que nós temos que olhar essa base como o único ponto de apoio, porque é nele, é em Deus, é em Cristo que encontramos essa força. A oração intercessora é a primeira ferramenta da igreja para promover a paz e anunciar o Evangelho. Por isso hoje, quando nós falamos sobre orar, nós falamos sobre força, falamos sobre ter tudo aquilo que Deus nos coloca diante daquilo que Ele quer. Isso está escrito no versículo 1 e 2 de 1 Timóteo. Em tempos de desafios, a primeira reação da igreja não deve ser revolta, mas intercessão. Oração intercessora é a primeira ferramenta da igreja, promovendo a paz, o anúncio do Evangelho. As orações não devem ser restritas, mas incluir todas as pessoas sem distinção, classe, raça ou posição. Devemos orar pelas autoridades, devemos orar por todas as pessoas que têm algo a proporcionar à vida daquele que está ali precisando ter algo. Nossa, seja político, seja pessoas de comunidade, seja pessoas de facção, pessoas que precisam ser alcançadas, pessoas que precisam ser ouvintes da palavra, pessoas que precisam ser direcionados por Deus para uma vida diferente. Quando Paulo ele posicionou a vida dele como testemunho, é porque ele queria mostrar o quão forte e quão maravilhoso é esse Deus que nós servimos, porque Ele é o único, porque nele não existe outro. E ele avançou dizendo que o nosso Deus é a nossa diretriz, é a nossa base. A oração boa e agradável diante de Deus é salvadora. A vontade soberana de Deus é que todos os homens sejam salvos e venham conhecer a verdade. Nós temos que ter coração missionário, onde reflete orar por líderes, facilitar a pregação do Evangelho e levar a palavra de Deus. Todos nós temos um coração alcançado pela palavra, alcançado por Deus, e devemos levar isso além. Devemos fazer com que esse coração que nós temos seja envolvido pela palavra, para que nossa vida seja uma vida refletida na vida do próximo, na vida daqueles que precisam conhecer o Evangelho, na vida daquele que precisa entender que existe um Deus a qual pode mudar todo o cenário, que existe alguém orando para que o país mude, que existe alguém orando para que aquela liderança venha a ter sucesso. Porque muitas das vezes, quando nós encontramos qualquer autoridade, qualquer liderança que diverge daquilo que nós pensamos, nós não oramos por ela. É mais fácil criticar, é mais fácil falar que não serve, é mais fácil falar que aquela liderança, aquele político, aquele governante não tem nenhum tipo de condição de nos proporcionar nada. E realmente, às vezes, nós pensamos e agimos porque largamos de mão. Confesso que às vezes eu
olho para o nosso governo e não vejo um futuro aonde nós podemos contar lá na frente que nós vamos alcançar melhoras. Porém, eu não posso me restringir àquilo que eu penso, aquilo que o meu coração está exalando, que é a preocupação do que vai acontecer lá na frente. Mas eu entendo que se eu orar, que se eu colocar minha vida diante de Deus, se eu fizer o papel de um missionário, se eu continuar orando, eu vou conseguir ver diferente. Eu vou ver esperança. Eu vou ver graça, porque Deus vai mover algo que nós não esperamos. Eu vou ver o mover de Deus de uma maneira espetacular, porque onde você não consegue ver esperança, onde você não consegue ver futuro, Deus vai lá e move, para que você entenda que não é você, e não é aquela pessoa que está ali, que faz as coisas acontecerem. É Ele, é Deus. Eu olho para a liderança, eu olho para aquele que tem um chamado, que quando ele se condiciona a fazer, ele vai chegar em certos lugares e com certeza vai ter pessoas que não vai estar muito atento a gostar de uma certa diretriz, de uma certa liderança. Porém, se você orar, se você continuar ali insistindo que Deus venha tomar a frente, com certeza Deus vai usar quem estiver ali para fazer a sua vontade. E eu continuo. O monoteísmo fundamenta a oração. Deus é Deus de todos. O monoteísmo é a crença na existência de apenas um único Deus, Criador e responsável por tudo no universo. Esse único Deus, onde nós cremos, através do monoteísmo, ele é o Deus que alcançou Paulo e que foi até Timóteo para levar em Éfeso a palavra onde a igreja tinha que se colocar em oração, para que as coisas viessem entrar dentro do propósito de Deus. Esse único Deus que nos move é o Deus que alcança tudo aquilo que nós não vemos, tudo aquilo que nós não imaginamos, tudo aquilo que nós não entendemos. Porque às vezes ao nosso entendimento, a nossa condição de entender o que Deus quer fazer, nos limita a não ter fé. Porque somos pequenos, porque não temos o coração ainda preparado para entender o mover de Deus. Até pouco tempo, eu estava conversando aqui com algumas pessoas, cheguei a falar que nós vivemos momentos difíceis. E eu olho para a minha vida, onde a empresa que eu tenho está passando por um momento delicado. E nesse momento a gente veio brigando para que a gente viesse conseguir manter aquilo que Deus tem em nossas vidas. Mas eu entendi que quem sou eu para querer que as coisas sejam feitas do meu jeito? Quem sou eu para poder achar que aquilo ali é o que eu preciso? E eu comecei a mudar o meu discurso, orando a Deus, entregando a Ele tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente se programa. E uma das minhas orações foi e tem sido: Senhor, Tu és o único na minha vida. Sobretudo, eu entreguei a minha vida em Suas mãos. Sobretudo, tudo que eu tenho, Tu me deste. Sobretudo, aquilo que Tu tem para mim, eu vou orar para que o Senhor me conceda. E Deus vem colocando no meu coração aquele refrigério. A preocupação que eu tinha, eu passei a não ter. Esses dias a Tatiana falou: você está dormindo fácil. E se der, você acorda tarde. E eu falei para ela: porque Deus tem colocado no meu coração em repouso. Porque se eu não confiar no que Deus faz, eu não vou confiar naquilo que Ele tem na minha vida. E a partir de agora, Tatiane, a minha vida é assim: olhar para Deus e confiar.
e orar. E falei para eles ontem, né, que Deus bradou mais uma vez na nossa vida. Tudo aquilo que eu pensei, me preocupei, tudo aquilo que eu achei que não ia dar certo, através das orações, o Senhor mudou o quadro. E hoje eu glorifico a Deus, porque tudo está se enquadrando. Pergunto eu entendia que isso ia acontecer, não, porque o que eu via era só coisas que não davam como eu chegar nesse objetivo, de eu conseguir ajustar tudo como deveria ajustar. Eu entendi que estava tudo fora do meu controle, tudo fora daquilo que eu pensava, não iria ter mais como eu dominar e fazer acontecer. Mas eu estava esquecendo de um ponto, que no centro da minha vida existe um Deus. E através da oração, Deus começou a falar comigo. E a partir daí eu comecei a dormir igual neném. Eu já chego em casa dormindo. Eu acordo tarde se não tiver compromisso. Porque esse conforto veio porque hoje eu canalizo todos os meus problemas nas mãos do Senhor. E confio. E continuo orando. E todos os dias eu oro. Porque eu sei que a principal forma de nos mostrar a sua presença é Deus mostrando que quando nós perdemos o controle, quando nós perdemos a direção, Deus vai lá e nos mostra que é Ele que está no controle. Deus vai lá e nos mostra que é Ele que está na direção. Eu gostaria de perguntar, como está a tua rotina com Deus? Como é que está a sua vida em relação àquilo que Deus tem te chamado para fazer? Você tem orado para se disponibilizar, para falar, eu quero estar não só orando, mas participando? Hoje aqui, nós vimos aqui o pastor falar sobre a aquisição de um teclado. Deus movendo com que a igreja avance. E eu tenho certeza que Ele vai mover fundos para que nós venhamos pagar esse teclado. Eu acho que se nós tínhamos um X de ofertas e dízimos, Ele vai avançar, para que isso não tenha impacto na rotina financeira da igreja. Porque é isso que Deus faz. Ele lança para a gente os desafios e quer que a gente acredite, quer que a gente tenha fé. Mas não só acreditar e ter fé. Nós temos que orar. Nós temos que nos posicionar diante de Deus todos os dias. Porque a oração, ela vai nos levar além daquilo que nós sequer imaginamos que Deus tem preparado para a nossa vida. A oração, ela vai nos fazer chegar onde nós não imaginamos. E tenho certeza que a oração, ela vai te tirar da zona de conforto, para que você faça igual Timóteo, quando Paulo chamou, para que ele viesse orar e falar em Éfeso, para aqueles que estavam falando, contradizendo a palavra, falando heresia, que ele fosse lá e falasse, e colocasse a igreja em oração. Paulo sabia que esse seria o caminho, e Timóteo começou a fazer isso, chamar a atenção daqueles que falavam coisas torpes, falavam heresia, e pediu à igreja que viesse orar, para que ele viesse entender e se condicionar ao que Deus tinha ali. Porque existem momentos em que a igreja precisa entender que a direção, ela não é do pastor, ela não é da membresia, ela é de Deus. E se nós nos contradizermos contra a igreja, o corpo de Cristo, nós estamos nos contradizendo e nos rebelando contra Deus, que é o único que nos mostra o seu amor, através do seu Filho, que morreu por nós, e que nos trouxe o direito de nos aproximar de Deus, através da sua cruz, morte na cruz do Calvário, e que nos deu a condição de entender que Deus, Ele nos ama, e quer que nós sejamos um corpo forte, um corpo onde iremos avançar saudável na direção de Deus. Porque quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, tudo acontece.
Interceda ativamente para que possamos viver em paz e para que a verdade do Evangelho alcance a todos. A salvação só é possível através de Jesus Cristo, o único e eterno Salvador. Que nós possamos, nessa manhã, ter a oração como base fundamental da nossa vida. Ter a oração como um pilar da nossa vida. E crer que sempre Deus estará no controle de tudo. Timóteo, ele foi lá, em Éfeso, falou para as igrejas que parassem de ouvir coisas erradas, heresias, e viesse se posicionar diante de Deus em oração. Hoje, ele fala para nós, nessa manhã, não vamos ouvir nada que venha contrariar o propósito de Deus, que venha dizer ao contrário daquilo que Deus quer. Vamos olhar para que nossa vida como um corpo de Cristo, para aquilo que Deus tem em cada um de nós, orando, buscando a Deus, e como eu disse aqui na escola dominical hoje, jejuando, para que o Senhor nos fortaleça a cada dia. Que nessa manhã fique um pilar na nossa vida, a oração, a missão, para que possamos alcançar. Porque oração e missão andam lado a lado. E nós, hoje, somos provas vivas disso. Avançamos em missão, porque oramos. Avançamos com a igreja, porque oramos. E estamos vendo Deus fazer todo o movimento para que a igreja seja forte em um só corpo, que é o de Cristo Jesus, fundamentando a base da nossa igreja. Que Deus abençoe nessa manhã. Não passa muito tempo, não, senão daqui a pouco não orei, né? Vamos orar. Amantíssimo Deus glorioso, Pai, que nessa manhã o Senhor venha colocar em nossos corações, ó meu Deus, o teu propósito. Nos encheu, ó Pai, da tua graça, para podermos entender o seu chamado, para que possamos a cada dia nos lançar, ó Deus, em tuas mãos, para que o Senhor faça das nossas vidas, ó Pai, a mudança necessária, para que possamos alcançar, ó Deus, a Ti e aquilo que Tu tem em nossas vidas. Senhor, que nessa manhã a oração seja o pilar, ó Pai, das nossas vidas. Que nessa manhã, Deus, Tu venhas contemplar o nosso coração como um jardim aonde o Senhor estará passeando todos os dias para falar para cada um de nós que Tu está no controle de tudo, ó Pai. E que Tu já nos demonstrou, Pai, isso, dando o Seu único Filho para nos resgatar, ó Pai, para nos dar a vida eterna. Que Tu demonstrou nosso amor, ó Pai, o Teu amor por nós, simplesmente, ó Deus, a cada dia cuidando de cada um de nós, através do Seu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por estar diante das nossas vidas. Tome o controle, ó Pai, dessa igreja. Tome o controle, ó Pai, dos nossos governadores, dos nossos presidentes, ó Pai, de nossos parlamentares, ó Deus. Porque sabemos, ó Pai, que Tu está no controle de tudo. E que não temos, ó Pai, que temer. Não temos que olhar, Pai, o que vem à frente. Porque o Senhor está no controle. Independente de qualquer ação do homem, ó Deus, Tu está no controle, ó Pai. Não só daqueles que temem a Ti, mas daqueles ainda que não conhecem a Tua palavra, ou que ignoram a Tua palavra. Tu está no controle, ó Pai. Porque Tu é o único Deus que rege daquilo que Tu criou, Pai, para que nós possamos ver a Tua glória todos os dias, através daquilo que Tu fez. Continua, Pai, no controle, não só hoje, mas para sempre. Amém.